Olá pessoal, a receita de hoje é beliscão de goiabada. E antes de começar a receita, eu quero lembrar vocês que a quantidade, tanto em gramas quanto em xícaras e em colheres, está na descrição do vídeo. Eu fiz essas duas maneiras para facilitar para o pessoal que não tem os utensílios na hora de preparar a receita. Então aqui numa bacia eu tenho 250 gramas de farinha de trigo e eu vou juntar 35 gramas de açúcar. Vou acrescentar também uma colher de chá de fermento para bolo e vou misturar. Depois que eu misturei bem os secos, agora eu vou acrescentar 45 gramas de margarina que tá gelada. Pode ser manteiga também, quem preferir, fica até mais gostoso quem tiver, tá? E agora, com as mãos, eu vou misturar essa margarina aqui na farinha de trigo até virar uma farofinha. Pronto, ele vai ficar parecendo assim uma farofinha úmida. E aqui eu tenho um ovo que também tá gelado. Eu vou dar uma leve batidinha nele. Vou fazer uma covinha aqui e vou juntar esse ovo. E agora eu vou acrescentar também uma lata de creme de leite sem soro e gelado. Eu prefiro usar os ingredientes gelados porque ajuda a dar consistência melhor na massa. E agora eu vou misturar todos os ingredientes. Então aqui a minha massa ela ainda tá grudando um pouquinho na mão. Aqui eu tenho um pouquinho de farinha de trigo reservado, caso precisar, você vai acrescentando um pouquinho a mais até ela dar o ponto. Pode ser que você precise, pode ser que não, tá? Aqui no meu caso tá grudando um pouquinho. Então aos poucos eu vou acrescentando a farinha de trigo, até essa massa não grudar mais na minha mão. E eu vou misturando assim delicadamente com as pontas dos dedos, porque essa massa é delicada, é uma massa de biscoito. Se a gente sovar como faz com pão, a gente ativa o glúten da massa. Depois o resultado do biscoito não vai ser bom, ele não vai ficar crocante, né? A minha massa aqui tá quase chegando no ponto, porém ela tá grudando na minha mão ainda porque tem massa mole aqui na minha mão. Então eu vou lá dar uma lavada na mão, depois eu volto a mexer de novo porque pode ser que a massa fique pegando na mão justamente por causa dessa massa mole, não que precise mais farinha, tá? E agora com as mãos limpas e secas, eu vou de novo acrescentar um pouquinho mais de trigo até a minha massa soltar da mão. Então já chegou no ponto que a massa já não gruda mais nas mãos, eu vou abrir uma folha de papel filme, vou despejar minha massa aqui, eu vou envolver no papel filme e vou levar na geladeira por 30 minutos. Dependendo do dia, se você tiver muito quente, deixa por 1 hora até ela ficar mais firminha, porque vai facilitar na hora da gente modelar, porque a margarina que tá na massa e o creme de leite vai dar uma endurecidinha, então fica mais fácil de trabalhar nela. Aqui tem 250 gramas de goiabada que eu vou cortar em retângulos para rechear o biscoitinho. Eu vou cortar ele em retângulos assim, finos, porque na hora de rechear a gente não pode colocar muita goiabada dentro, porque senão ele vai vazar depois e vai acabar grudando tudo na forma, tá? Então o ideal é cortar ele assim em retângulos mais finos. Eu tinha cortado em palitinhos assim, e ainda eu cortei no meio para poder ficar um pedacinho menor pra esse recheio ir só no centro do beliscão, tá? Não ficar nas partes de fora para não escorrer na hora de assar. Então já passou 30 minutos que eu deixei na geladeira para dar uma firmadinha e agora nós vamos abrir a massa e modelar os biscoitos. Então aqui numa superfície limpa eu vou enfarinhar com um pouquinho de trigo. Vou pegar metade dessa massa e com a ajuda de um rolo nós vamos abrir essa massa. Se na hora que você estiver abrindo a massa começar a grudar no rolo, pode jogar mais um pouquinho de farinha de trigo, tá? Então aqui essa é a espessura da massa, mais ou menos uns 4 milímetros. Eu gosto de abrir ela assim, mais fininha, porque os biscoitos ficam mais delicados e ficam mais crocantezinhos na hora que a gente assa. E agora que eu vou acertar as pontas, para dar um acabamento melhor nos biscoitos. Agora a gente vai dividir essa massa aqui no meio. Depois a outra metade no meio de novo. Life is short, so we used to say. Best to count your blessings, not the days.
tamanho dos biscoitinhos, você pode escolher o tamanho que você quiser, tá? Se quiser fazer maior, menor, aí você escolhe, você decide na hora que você estiver cortando a massa. Eu gosto dos biscoitinhos menores, então eu vou fazer eles bem pequenos. Vou colocar um pedaço de goiabada no meio do biscoitinho. E aí, eu vou pegar essa outra parte. Vou cobrir. E por cima eu vou colocar a outra. Vou colocar numa forma que, no caso, eu tô usando uma folha de papel manteiga, tá? Mas quem não tiver, pode untar com margarina, que também não gruda. É bom até, quando você for unir as duas pontas aqui, você dá uma apertadinha, assim, pra ter certeza de que não vai abrir na hora que estiver assando. Terminei de modelar alguns biscoitinhos e agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 25 a 35 minutos aproximadamente, mas o tempo pode variar com a potência de cada forno. Mas quando os biscoitinhos dourarem na parte de baixo, já tá bom, já pode retirar, tá? E aqui no Japão, quem mora aqui sabe que o forno que a gente tem, ele é menor. E a capacidade dele é diferente do forno do Brasil, que é bem grande, né? Então aqui deu pra mim fazer uma fornada só e ainda sobrou massa. Sobrou essa quantidade de massa. Então, não tem problema se eu modelar depois e levar pra assar por etapa. Desde que você cubra de novo essa massa com uma folha de papel filme e deixe na geladeira. Aí você, quando for modelar a próxima fornada, você retira da geladeira, modela novamente e se sobrar, é só repetir o procedimento, tá? Não tem problema, desde que você armazene na geladeira para a massa não ficar muito mole. Já passou o tempo que os biscoitinhos ficaram assando. No meu caso, ele ficou por 30 minutos. E aqui, você olha embaixo, ele já ficou bem douradinho. Se você quiser deixar os biscoitinhos mais douradinhos que isso, pode deixar um pouquinho a mais no forno, tá? A única diferença é que ele vai ficar mais torradinho, mais crocante. Quanto mais branco também você deixar o biscoitinho, ele vai ficar mais mole, vai ficar tipo a massa de um bolinho assim. Aí você decide de acordo com o seu gosto. E agora eu preciso deixar esses biscoitinhos esfriando bastante, para depois a gente guardar dentro de um pote bem vedado ou então um tupperware bem tampado. Aí ele vai durar por aproximadamente uma semana em lugar seco, tá? Armazene em um lugar que seja seco, que não seja muito úmido. Aí a durabilidade dele vai ser de uma semana. I saw a little bumblebee. He came and said hello to me. Said would I like some sweet honey. Fica muito gostoso o sabor da massa, você sente aquele gostinho de creme de leite. E como não vai muito açúcar nessa massa, o açúcar da goiabada completa. Então, quando você come, você percebe que ele não fica muito doce, não fica enjoativo. Eu já comi vários antes de mostrar o resultado pra vocês. Quando você começa a comer, você não consegue parar mais, é muito gostosinho. E só levem em consideração aquela dica muito importante que eu dei enquanto eu estava preparando a massa. A quantidade de farinha de trigo que eu coloquei no início, faltou um pouquinho. Não esqueça dessa observação, tá? Enquanto você estiver preparando a massa, se faltar farinha de trigo, vai acrescentando aos poucos até a massa soltar da mão, tá? Não vai deixar a massa muito mole, porque depois vai ser difícil de você trabalhar com ela. E é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Eu espero que vocês gostem. Muito obrigada por assistirem e até a próxima. Tchau, tchau!